Olá, meu nome é Marcela Paola, sou acadêmica do curso de Direito e o nosso tema de hoje é o Direito Constitucional nas Escolas. Você está assistindo o Unitalks. O Direito Constitucional nas Escolas é uma iniciativa que leva os alunos da rede pública de ensino alguns entendimentos sobre o direito constitucional e noções de cidadania. Para conversar um pouco sobre isso, chamamos o professor Dalton Borba, que é coordenador do grupo. Professor, muito obrigada por ter aceito nossa entrevista. Eu que agradeço. Professor, esse grupo, por que ele tem tanta importância com relação a levar os assuntos de cidadania, política e direito constitucional nas escolas de ensino público? A ideia desse grupo começou por uma constatação do afastamento da população brasileira de assuntos que são assuntos ligados, vinculados à política brasileira, à gestão do Estado. Então, uma preocupação que a gente já desenvolvia em sala de aula, isso ao longo de muitos anos, essa questão era recorrente em sala de aula, nos levou a projetar uma atividade que nós pudéssemos estar trabalhando junto aos alunos, que são os futuros cidadãos do nosso país, um amadurecimento político. Isso envolvia o quê? Envolvia, em primeiríssimo lugar, levar ao conhecimento desses alunos, franquear a esses alunos o acesso à estrutura do Estado brasileiro que está dentro da Constituição. Então, a ideia é que o aluno, tendo a noção da estrutura do Estado, do exercício dos poderes da República, dos direitos fundamentais, dos direitos políticos, ele tem uma compreensão maior da relação de representação política e do papel do cidadão frente ao Estado. E essa atividade foi absolutamente exitosa, porque nós nos surpreendemos muito com a receptividade das escolas, dos alunos, por conta dessa satisfação em agregar um conhecimento que faz do aluno um cidadão mais bem preparado para enfrentar essa relação com o Estado brasileiro. E porque muitas vezes não acontece no período letivo normal, né, desses alunos. Não, na verdade não há essa interação. O ensino brasileiro não contempla essa preocupação com a formação de cidadãos. A nossa preparação hoje na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, é o do conhecimento de temas específicos, das ciências em geral. A cidadania não é um tema tratado. Então, muito raramente, algumas escolas promovem palestras sobre um tema, sobre outro, mas não um conhecimento absolutamente sistematizado da compreensão da Constituição como instrumento da formação de cidadãos efetivos. E é isso que nós fazemos. Então, nós temos um organograma bastante consolidado, temos uma agenda bastante forte com as escolas e levamos, através de um trabalho voluntário dos alunos, desse grupo todo que nós coordenamos, levamos essa noção e o estudo e o debate a respeito de questões fundamentais da nossa Constituição dentro da realidade política brasileira atual. E esses debates, nós sabemos que tratam de questões polêmicas, né? Como manter o nível acadêmico e não levar para um debate meramente político dentro das salas de aula? Nesse aspecto do exercício da nossa aula frente ao aluno do ensino público, nós temos a preocupação de não tornar isso uma atividade de cunho ideológico ou de cunho partidário. Sim. Na verdade, nós tratamos de Estado, cidadania, democracia, relação de representação política, mas com o cuidado de tratar disso de uma forma absolutamente acadêmica. O que nós fazemos é levar conhecimento de uma realidade projetada dentro da Constituição Federal. Então, nós não falamos de políticos, mas falamos de política. Não falamos de partidos políticos, nem tampouco de ideologia política, mas de qual a perspectiva política dentro do contexto da Constituição. Fazer o aluno aprender a exercer a cidadania, né? Sem dúvida. E fazemos isso tudo na linguagem do aluno. Nós temos o cuidado de não chegar em sala de aula, no ensino médio, por exemplo, falando o juridiquês. Sim. Então, na verdade, o que nós fazemos, até essa ideia eu me inspirei num autor italiano, que ele escreveu uma Constituição cujo título foi A Constituição Lida para Meus Filhos. E a partir dessa ideia é que nós começamos a ler a Constituição para os nossos alunos do ensino médio, numa linguagem mais tranquila, mais adequada à linguagem usual deles. Por isso a participação dos nossos alunos é fundamental, porque é uma linguagem do público jovem, onde há uma identificação absoluta nessa relação de receptividade. E como funciona o trabalho da sua equipe?
A equipe é uma equipe que é escolhida através de um processo seletivo dentro da faculdade, e esse processo seletivo toma por base o nível de conhecimento e de desenvoltura com o tema que vai ser tratado. E os alunos que são selecionados, eles recebem um treinamento. Então, nós temos atividades semanais aqui na faculdade, normalmente aos sábados. Quando não podemos nos reunir aqui, a gente se reúne em outro local, que pode ser a minha casa, pode ser o escritório, pode ser uma confeitaria, onde a gente possa estar, na verdade, confraternizando e dando e recebendo treinamento. Existe uma delimitação dos temas prévia, que nós estabelecemos através da coordenação desse grupo. E dentro dessa coordenação, dentro dessa perspectiva que nós construímos, teórica, nós então preparamos e treinamos o pessoal para o discurso em sala. Tomando cuidado, evidentemente, para não entrar em questões que muitas vezes podem ser questões bastante complicadas, bastante complexas para discutir numa turma de nível de ensino médio. Mas toda a aula ela é preparada previamente, ela é treinada, e evidentemente que as aulas são todas ministradas com a presença de um coordenador geral e a minha presença. O meu papel dentro da sala de aula é, na verdade, coordenar as falas, fazer introduções necessárias quando eu percebo que o tema é polêmico demais. Às vezes, algum aluno, porque eles são muito curiosos e são participativos. Então, alguns temas que nós tratamos, por exemplo, como a questão da pena de morte, que é vedada na Constituição da República, não raro a gente percebe que alguns alunos se posicionam a favor da pena de morte. E aí nós temos que construir um discurso teórico, técnico, para demonstrar para eles que não se trata de uma opção popular, aprovar ou rejeitar a pena de morte, mas que isso deve ser um estudo técnico e evidentemente calcado no pensamento republicano, para que a gente não acabe retrocedendo na relação de tratamento de Estado e cidadão. Embasada, né? Um discurso embasado na teoria da Constituição. Professor, muito obrigada por ter participado. Eu que agradeço a oportunidade. Então, para você, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e comentar se você tiver alguma dúvida, e acompanhe o nosso próximo Unitalks. Tchau!